Boa noite, meu irmão, minha irmã. Nós nos reunimos agora para fazermos a nossa devocional. E aí eu queria pedir uma coisa para os irmãos. O grupo que nós estamos fazendo as devocionais, uma página nova que eu criei no Facebook, né? E só tem os membros da igreja. Não tem mais ninguém que não é da nossa igreja. Tem, às vezes, uma pessoa que não pode não ser membro, mas tem congregado, então eu adicionei. Mas, de forma geral, são todos os membros da igreja. Então, para que eu possa ter uma compreensão mais clara de quantas são as pessoas que nos acompanham, eu vou pedir aos irmãos para colocar um joinha ali ah, na sua imagem, para que eu possa acompanhar, porque às vezes as pessoas entram, mas não se tornam visíveis, salvo se fizer uma marquinha, ou falar alguma coisa, ou colocar o seu joinha ali. Então, eu gostaria que todos aqueles que nos assistam, por gentileza, coloque o seu joinha para que eu tenha uma visão geral de quantas são as pessoas que têm nos acompanhado e que têm participado desses momentos. Como nós estamos fazendo a nossa devocional, e nós fazemos uma devocional de manhã, então uma devocional à noite, então eu vou fazer da seguinte maneira. De manhã, nós faremos a devocional baseado num livro do Antigo Testamento. E à noite, nós faremos a devocional baseada num livro do Novo Testamento. Então, hoje, nós vamos iniciar um livro do Novo Testamento, e o livro que eu escolhi para que nós façamos a devocional é o Evangelho segundo Marcos. Então, todos os dias, das 19 horas em diante, nós estaremos fazendo a nossa devocional no Evangelho segundo Marcos, para nós, então, termos uma visão mais adequada desse Evangelho e tirarmos ensinos para as nossas vidas. Durante o dia, aliás, de manhã cedo, nós faremos o Evangelho ainda no livro do Antigo Testamento. Eu estarei escolhendo a partir de amanhã, nós iniciaremos o livro do Antigo Testamento, que será o objeto todas as manhãs do nosso estudo e do nosso crescimento. Eu vou pedir mais uma vez para todas as pessoas que estão nos assistindo pelo Facebook para dar uma curtida ou deixar o seu joinha ali para eu poder ver e ter uma dimensão maior de quantas são as pessoas que estão participando conosco ao vivo das devocionais. Nós vamos orar e aí nós vamos iniciar então a nossa devocional dessa noite, ok? Eu convido você a fechar os seus olhos para nós nos colocarmos na presença de Deus. Oremos. Amado Deus eterno Pai, eu te louvo, eu te agradeço por esse dia, e eu louvo a Ti, ó Deus, por todas as coisas que tens feito em nossas vidas. Peço ao Senhor que nos abençoe, peço ao Senhor, ó Deus, que abra o nosso entendimento para compreendermos a Tua palavra e sermos edificados por meio dela. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Então, como eu falei, hoje nós vamos começar a abordagem, então, das nossas devocionais ao Evangelho de Marcos. Então, eu vou pedir que você abra, por gentileza, a sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos. E hoje, como é a abertura, nós leremos um versículo só. Então, é o capítulo de número 1, verso de número 1, que será o verso baseado para a nossa meditação e para o nosso exercício devocional da tarde de hoje. Ok? Então, o verso de número 1 do Evangelho segundo Marcos, do capítulo 1, diz: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Somente esse verso que nós estudaremos na noite de hoje. Bem, quem foi que escreveu o Evangelho que leva esse nome, Evangelho segundo Marcos? Quem foi que escreveu? O próprio nome já está dizendo Marcos, não é? Mas a Bíblia fala desse Marcos. Quem que é esse Marcos? Bom, Marcos é o nome romano de um judeu, não é? O nome dele na Bíblia não é só Marcos, mas Marcos é o nome romano que ele adota, aliás, com o qual ele adota não, com o qual ele é conhecido, uma vez que
Marcos escreve este evangelho justamente para os romanos. Ele escreve este evangelho para os romanos e para os gentios que estão em Roma, não é? Com a finalidade de apresentar o evangelho de Jesus a todo o público que ainda não conhecia a Jesus, a todo o público que ainda não havia sido evangelizado. Então Marcos escreve para os romanos. E aí ele utiliza o seu nome romano, Marcos. Mas ele tem também um nome judeu, não é? O nome dele judeu é João. E a Bíblia fala dele. No caso aqui, a Bíblia se refere a um tal de João Marcos, que foi discípulo de Pedro. Então, esse João Marcos é justamente esse Marcos que escreve este evangelho. Se vocês abrirem suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, no versículo também 12, diz assim, olha, Atos dos Apóstolos, capítulo 12, verso 12. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Aqui está falando do apóstolo Pedro, não é? O apóstolo Pedro, então, se dirigiu, depois de um determinado evento, à casa de Maria, mãe de João Marcos, onde a igreja estava reunida e estava orando. Então, esse João Marcos, que também foi, em outra ocasião, motivo de discussão entre o apóstolo Pedro e Barnabé, é justamente esse que escreve o Evangelho segundo Marcos, o Evangelho de Marcos. Quando fala Evangelho segundo, é porque nós temos aquilo que nós chamamos de Evangelhos sinóticos, que são 3 evangelistas diferentes, Mateus, Marcos e Lucas, né? Que olham para Jesus e eles traçam, na ótica deles, aqui o relato, muitas vezes relatos que são dos mesmos eventos, mas eles não são, em muitas ocasiões, exatos, porque eles estão a partir do ponto de vista do seu autor. Então, por isso se chama evangelhos sinóticos. Então, Marcos é um dos evangelistas que compõem os 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Marcos é o evangelho mais antigo. Foi o primeiro evangelho a ser escrito. Ele foi escrito aí do ano 62, aproximadamente, ao ano 69, não é? E como eu falei no início, ele foi destinado, então, ao povo gentílico, às pessoas que não eram crentes, que moravam na cidade de Roma. E como eu falei, então, Marcos foi um discípulo de Pedro. Então, Marcos não foi apóstolo, não é? Ele também não foi discípulo de Jesus, ele foi discípulo do apóstolo Pedro. Pode ser, então, que, com certeza, muita coisa do que Marcos escreveu veio da instrução de Pedro, da experiência que ele teve com o convívio do apóstolo Pedro, reunido também a sua própria experiência em todo o seu discipulado, desde a sua evangelização e por aí afora. Mas o verso que fica para a nossa meditação hoje é o verso de número 1, do capítulo 1 de Marcos, que diz: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Muito bem. Esse verso 1, irmãos, ele é aqui muito importante, né? A gente faz uma leitura aqui e fala, só está falando do princípio, qual que é a importância que ele tem. No primeiro momento, quando ele fala princípio, ele está falando aqui da fonte, da origem. Marcos está dizendo, está se reportando às pessoas que não conhecem a Jesus, a intenção dele é levar o evangelho a essas pessoas, e aí é como se as pessoas perguntassem para ele, mas qual que é a origem da sua mensagem? Da onde vem a sua mensagem? Quem é que te deu essa mensagem? Então, Marcos está dizendo, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, só nessa parte inicial ele já está falando assim, olha, a mensagem que eu vim trazer para vocês, ela tem uma origem. E aí eu vou só entrar no verso 2,
que ilustra muito bem essa origem. Nós não vamos estudar do verso 2 para baixo, hoje só o verso 1, mas como ele está falando do princípio do Evangelho, o verso 2 dá justamente a origem desse Evangelho. Ele fala no verso 2, conforme está escrito na profecia de Isaías. Então, Marcos está dizendo, olha, o Evangelho que eu estou dando para vocês, ele não veio da minha mente, ele não veio de Pedro, ele não veio do pensamento de nenhum outro homem. O Evangelho que estou apresentando para vocês, ele está nas Escrituras. E se lembre que nessa época, as Escrituras não continham o Novo Testamento ainda. As Escrituras, todas as vezes que o Novo Testamento fala da Bíblia ou fala das Escrituras Sagradas, ela está se referindo ao Velho Testamento. Então aqui quando ele diz, conforme está escrito na profecia de Isaías, ele está se referindo ao Velho Testamento como a origem daquilo que ele passa a dizer. Então, Marcos está dizendo assim, olha, não é nenhuma novidade. O que eu vou falar para vocês não é novidade, não é uma coisa inédita. Está escrito no livro sagrado dos judeus. Está escrito no livro que Deus deu aos judeus. É ali que está escrito. Né? É dali que vem a origem da minha mensagem. E que mensagem é essa? Quando nós olhamos aí, princípio do Evangelho. A palavra Evangelho significa boa nova ou boa notícia. E foi aquilo que os anjos disseram aos pastores quando Jesus nasceu. Diz a Escritura Sagrada que os anjos apareceram aos pastores e disseram para eles, olha, não tenham medo, porque nós vos trazemos uma boa notícia que vos será de grande alegria para todo o povo. Então a palavra boa notícia naquela língua, na nossa língua é evangelho, né? É o significado aqui da palavra boa notícia. Então, em outras palavras, Marcos está dizendo assim, a origem da boa notícia acerca de Jesus Cristo, Filho de Deus, que eu quero trazer para você hoje, se encontra na própria palavra de Deus, no Antigo Testamento. E aí nós seguimos, princípio do Evangelho de quem? Boa notícia de Jesus Cristo. A palavra Jesus significa Deus salva. O nome de Jesus, o significado dele é Deus é salvação ou Deus salva. E o Cristo tem a ver com o Messias antigo, né? Aquela pessoa prometida por Deus. Você deve se recordar que a primeira menção do Messias, mesmo que ele não carrega esse nome ainda, esse título, o Messias, mas a primeira menção do Messias se encontra em Gênesis, 3º capítulo, versículo 15, quando Deus olha para o diabo, tem ali Eva e o diabo, e ele diz, porém, inimizade entre ti e o descendente da mulher. Este, ou seja, o descendente da mulher, te ferirá a cabeça, e tu, a serpente, lhe ferirás o calcanhar. Então, a primeira menção do Evangelho, a primeira menção de Jesus é feita ali no livro de Gênesis, 3º capítulo, versículo 15, quando Deus disse que por inimizade entre ele e o diabo, e o descendente, especificamente, não uma descendência como de muitos, mas o descendente, uma pessoa específica, descendente da mulher. Então, aqui, este descendente é justamente o Messias. E o Messias é aquele que traz a salvação de Deus. Então, Marcos está dizendo para os seus leitores, olha, a mensagem que eu tenho para dar para vocês, ela é antiga. Ela está nas Escrituras Sagradas, ela não veio da minha cabeça, ela não veio da cabeça de Pedro, ela não veio da cabeça de homem nenhum, ela é uma mensagem de Deus, é uma boa notícia da parte de Deus sobre o Messias, sobre o escolhido, aquele que ele enviaria. E esse Messias, ele é justamente a salvação de Deus para a vida do homem. Ele é a salvação, ele é o meio pelo qual Deus estará perdoando os pecados e fazendo com que nós sejamos aceitos, restaurando a harmonia, restaurando então a comunhão entre nós e Deus. E aí nós temos a última parte do verso 1, quando ele diz,
quem é esse Jesus Cristo. Ele diz: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Aqui, então, Marcos está fazendo uma atribuição da origem e da pessoa de Jesus com o ser divino. Está dizendo, olha, este Jesus que traz a boa notícia, ele traz a boa notícia, ao mesmo tempo ele é a boa notícia. Ele é o Messias que foi prometido, primeira menção, então, de alguém que viria, está lá em Gênesis. Toda essa mensagem que eu tenho dito para você, ela é uma mensagem que se encontra na Bíblia e é uma mensagem acerca do Filho de Deus. Então, Deus não mandou um homem imperfeito para salvar a humanidade. Deus não mandou um homem condenado pelo pecado para salvar a humanidade. Deus não manda uma pessoa que é incapaz de obedecer perfeitamente a sua lei para ser o salvador da humanidade. Deus coloca aqui que aquele que haverá de ser salvo é aquele que entende que, de fato, este Jesus, que é a salvação de Deus, este homem que é a salvação de Deus, ele não é só uma ferramenta, ele é o próprio Deus encarnado. Então, quando eu digo salvação da humanidade, é porque Jesus veio salvar o homem. O sacrifício de Jesus não salva animais, não salva nenhuma outra realidade, salva o ser humano. O sacrifício de Jesus também não salva os anjos, não é? Os anjos, Deus não deu aqui a possibilidade de salvação. Aqueles que abandonaram o seu primeiro estado estão condenados eternamente ao julgamento de Deus, à condenação eterna pelo Senhor. Mas Jesus veio para salvar a humanidade. Então, quando estou dizendo humanidade, não me refiro a todos os homens, mas sim aos seres humanos. Ele veio para salvar os seres humanos. E não porque todos os homens. Porque para que um homem seja salvo por ele, é preciso ter fé nele. Então, quem não exerce fé em Jesus, infelizmente não receberá a salvação de seus pecados. Aquele que exerce fé em Jesus receberá. Mas os alvos, ou o alvo da salvação, é a humanidade, e não qualquer outro ser. Não são os animais, não são os anjos. Às vezes a gente escuta assim, né? O cachorro do fulano morreu. Lá no céu eu não vou ver o meu cachorro, não vou encontrar com o meu cachorro? Não. Infelizmente, aquele cachorrinho que morreu, você pode encontrar com a mesma raça, não é? Quando Deus restaurar essa terra e nós morarmos todos nesta terra novamente, você pode encontrar a mesma raça. Mas aquele bichinho específico, não, porque o Senhor não salva animais especificamente, ele veio para salvar o homem, porque é o homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus, é o homem que carrega essa marca criacional do atributo de Deus, e este homem é que ofende a Deus pelos seus pecados e coloca todo o restante da criação debaixo da esfera da condenação do pecado. Então Marcos dirige o seu evangelho aos romanos. E ele está dizendo para os romanos: eu trago para vocês uma boa notícia. Essa boa notícia, ela não vem da minha cabeça, não vem de Pedro, não vem de pessoa alguma. Pelo contrário, essa boa notícia está lá na palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras, e ela diz respeito àquele escolhido que Deus, então, disse no Gênesis que enviaria. E esse escolhido, essa pessoa, esse Salvador, é nada mais, nada menos do que o próprio Filho. É Deus encarnado, que veio para poder revelar o próprio caminho de Deus o Pai e restabelecer o convívio, a harmonia, a comunhão. Por que isso é importante para as nossas vidas? Por que essa questão toda é muito importante para nós? Primeiro, para que nós possamos ter a certeza de que aquilo tudo que nós aprendemos não vem da cabeça de ninguém. Está fundamentado nas Escrituras. Não é? A palavra de Deus é que fundamenta tudo isso. Então nós precisamos conhecer mais e mais as Escrituras para poder compreendermos a palavra
de Deus. Segunda questão é porque quando vamos falar do Evangelho para alguém, nós temos que dar a mensagem completa, temos que dar a mensagem inteira. E a mensagem inteira é justamente essa, que Deus deixou uma revelação de si mesmo, que é as Escrituras Sagradas, e essas Escrituras nos apresentam uma excelente notícia. Uma notícia maravilhosa, sem igual, radiante, única. Essa notícia é de que, apesar dos pecados dos seres humanos, apesar da distância que existe entre Deus e o homem por causa dos pecados, Deus providenciou uma maneira de trazer esse homem para perto dele. Deus providenciou uma maneira de perdoar os pecados desse homem. E essa maneira é através do seu Filho. Essa maneira é através daquele que ele escolheu para ser o Salvador, o próprio Deus, na pessoa do seu Filho, Deus encarnado. Então, quando nós vamos levar a mensagem do Evangelho para alguém, nós temos que levá-la perfeitamente. Nós temos que levá-la de maneira completa. Eu gostaria que nós pensássemos nisso, que nós meditássemos nisso, que nós compreendêssemos cada vez mais que Deus, ele se revela, ele não está simplesmente a assistir o desenrolar da história. Ele não cria o mundo, acorda e se senta e vê os nossos erros. Pelo contrário, ele está interferindo direta e ativamente na história. E a interferência mais maravilhosa, mais amorosa, de maior evidência do amor dele, foi justamente o envio de Jesus Cristo às nossas vidas, o nosso Salvador. E esse envio já havia sido anunciado. Então, irmãos, prestem atenção. Ele já havia anunciado o envio de Jesus lá no Gênesis. Da mesma forma é tudo aquilo que Deus faz. Tudo o que está acontecendo hoje já foi anunciado. Tudo que nós estamos vivendo na nossa história já foi anunciado. E tudo faz parte dos planos de Deus para a história. A questão é que Deus escolheu para que nós não fôssemos leitores, mas, neste momento, participantes ativos, então, do desvendar, do desenrolar da sua história. Isso é um privilégio. A Igreja do Senhor está fazendo parte ativa desse desenrolar. E ela tem uma missão diante de Deus, que é levar este Evangelho, que tem a sede, a origem nas Escrituras, às pessoas que estão ao nosso redor. Ok? Vamos, então, orar. Vamos encerrar o nosso período de devocional nessa noite. Mais uma vez eu vou pedir aos irmãos que estão presentes, que não se manifestaram, muitos já colocaram o seu amém, e eu agradeço, porque daí eu posso ter uma visão mais abrangente de todos aqueles que estão participando. Mas aqueles que talvez entraram, não se identificaram, peço que deixe o seu curtir aí, ou escreve alguma coisa, para que eu possa ter a dimensão de quantos irmãos que participam com a gente dessas devocionais que estamos fazendo, ok? Vamos fazer uma oração? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, porque tua palavra é maravilhosa e ela se cumpre. O Senhor anunciou há muito tempo a vinda do Messias. E quando Marcos escreveu este evangelho, ele escreveu dizendo que aquilo que ele estava escrevendo era justamente sobre aquele que o Senhor já havia anunciado no passado. Da mesma forma, todos os eventos que temos participado ativamente hoje fazem parte de uma gama de coisas que o Senhor também já anunciou que aconteceria e ocorreria como sinal da volta deste Jesus. E agora nós estamos presenciados com os nossos próprios olhos. Temos visto a história se cumprindo através dos sinais que em nossas épocas têm se manifestado. Isso deve gerar, ó Deus, em nós, antes de medo, alegria, por sabermos que de fato Jesus está às portas. Esses sinais estão acontecendo e são a evidência, porque tua palavra já os anunciou há muito tempo atrás. Ó Deus, em nome de Jesus, dá-nos paz, dá-nos tranquilidade, mas ajuda-nos a compreender cada vez mais a tua palavra e anunciá-la também àqueles que estão ao nosso redor. Muito obrigado por tudo, Senhor. Abençoe cada irmão que tem participado conosco das devocionais. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos abençoe
Dá-nos uma boa noite de sono, de descanso diante de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, só lembrando, como eu falei no início, que à noite nós agora estaremos estudando o Evangelho de Marcos como alvo de nossa devocional. E às 7 horas da manhã estaremos fazendo a devocional num livro do Antigo Testamento, o qual iniciaremos amanhã. Aí, amanhã, às 7 horas, eu apresento qual é o livro que nós vamos estudar durante estes dias. Deus os abençoe, tenha uma excelente noite. Obrigado pela participação de todos vocês. Até amanhã, então. Tenham todos uma boa noite. Tchau.